Está um dia bué gloomy, chuvoso. Não sei que dezembro é esse. Esse dezembro quente. Que até na hora de dormir faz bué de calor, ainda tenho que ligar o ar-condicionado, like the heck. Aquecimento global é real. Não pensei que não. Não pensei que não, é muito real. But anyways, como aqui dizem, essa é a época de depressão, porque os dias são bem curtos, o sol mal aparece, os dias normalmente são assim, tá a ver? Gloomy. Sem muita luz, sem muita esperança de que essa vida é melhor e que eventualmente ficarei rica, que o dinheiro vai começar a voar. Enfim. Mas já. Esse vídeo é para falar de saúde mental, que é um tópico muito famoso aqui nesse país, graças a Deus, e muito ignorado em outros países, não sei se é graças a quem. E eu quero vos falar sobre a saúde mental aqui, porque é um tópico super importante e não só os alunos universitários daqui passam por dificuldades e acabam por desenvolver algum tipo de saúde mental. Outros países também. A diferença é que há países mais desenvolvidos que dão importância a esse tipo de problemas e há outros que simplesmente ignoram, agem como se isso não existisse, como se fosse luxo, ilusão ou que tivesse ligado à raça, cor de pele, né? Como aposto que muitos angolanos, pelo menos, pensam que saúde mental é coisa de brancos. Mas, anyways, temos um caminho muito longo para mudar essa mentalidade e desenvolvermos mais como seres humanos, né? Hoje vamos falar sobre saúde mental na universidade e vou-vos falar sobre a minha experiência e como as pessoas aqui conseguem recursos ou onde é que elas podem ir para adquirir recursos para tratarem desse problema, pelo menos enquanto estudantes, né? So, yeah. Vamos começar com um básico background. Eu vim para cá em 2017, em janeiro mesmo de 2017, mas entramos em 2017. 6 ou 7 dias depois, me fui! E desde então, a minha vida tem sido aqui, né? A maior parte dos meses eu passo aqui e esse ano, pela primeira vez, estou a passar um ano completo nesse país. Se tivesse alguma regalia, se tivesse um prêmio para isso, do tipo ganhar residência, tudo seria tão melhor. Mas enfim, não é esse o caso. E desde que eu vim para aqui, né? Eu morei em Boston durante um ano e meio, entre aspas, né? Cheguei lá em janeiro e saí de lá em maio, quase junho, por aí. E quando voltei pra cá, em 2018, vim pra Miami diretamente. So, desde então, a maior parte da minha vida aqui tem sido em Miami. E, se vocês assistiram vídeos passados, vocês sabem, né? Até porque eu falei algumas vezes do principal motivo que me fez sair de Boston. O clima não é nada favorável, pelo menos para mim. Há pessoas que simplesmente não se dão bem com frio, não gostam de neve, preferem um clima mais tropical e tal. Eu cresci num clima super caliente, tropical, onde o sol é matumbo e essas coisas. Só não me identifiquei com esse clima e decidi fazer algo quanto a isso. O clima estava a me afetar muito, estava a afetar a minha saúde mental. E como eu sou uma pessoa muito fechada, sou uma pessoa introvertida, viver num sítio com esse clima, mas ficar fechada em casa, o mínimo de contato possível com outros humanos, é uma receita muito perigosa. Não era muito fixe isso. Me mudei e desde que me mudei tem sido bom, tem sido fixe. Eu adoro essa liberdade, eu adoro ter a possibilidade de andar assim, fora de casa, de não ter que me equipar toda. Há pessoas que dizem que preferem o frio por causa da moda, do estilo de roupa, não sei o quê. E em termos de escola,
O meu rendimento na escola, não sei se digo que em Boston era melhor ou se em Miami está a ser melhor, mas pelo menos aqui em Miami, a nível de saúde mental, acho que eu estou numa melhor posição acadêmica, porque onde tu moras define ou te ajuda a ver as coisas, a lidar com as coisas de uma certa maneira. Eu comecei numa community college lá e pelo clima e tal, as pessoas são assim mais fechadas, são assim mais cara murcha e tal, não sei o que. Já aqui é mais fácil de ver as pessoas andarem assim felizes, tá a ver, mais animadas, e as escolas aqui são mais abertas por causa do clima. Não, o clima é fixe. Já em Boston as escolas são mais fechadas, entende-se o clima. Esses últimos anos acadêmicos, né, ou morar aqui nesse país, tem me feito perceber o qual é importante falar sobre a saúde mental e reconhecer que existe. Muitos de nós, ou todos nós, algum dia vamos ter algum tipo de saúde mental. Meu professor de neurobiologia me disse isso esse semestre, disse a todos os alunos: nós, seres humanos, todos nós estamos condenados, por assim dizer, a ter algum tipo de doença mental. Será que é uma atrapalhar a saúde mental, doença mental? Se calhar já disse boa saúde mental em algumas partes desse vídeo, mas eu quis dizer doença mental. Por favor, me perdoem, eu me atrapalho muito. Perdão. Vamos todos ter algum tipo de doença mental nessa vida. Pode começar na infância, pode começar na adolescência, na fase adulta, na velhice, não importa, mas em qualquer fase da nossa vida vamos ter. E há vários tipos de doenças mentais, sabem? Ansiedade, depressão, são as mais famosas e as mais sentidas nesse momento, porque isso da pandemia tem obrigado as pessoas a ficar mais dentro de casa. Nesse momento até temos uma certa liberdade, mas pronto, as pessoas tiveram que passar quase um ano dentro de casa sem muito contato com outras pessoas. Imagina aqueles que tiveram que ficar com as suas famílias, né? Famílias são parentes que não têm assim uma relação fixe, uma relação saudável, e tiveram que lidar com eles 24/7, 24 horas de cada dia, fechados, sem poder sair. E há os outros que ficaram sozinhos, pessoas que vivem sozinhas, tiveram que lidar mesmo só consigo mesmas, estás a ver? Nessa época de pandemia, a única opção boa é mesmo só tu ficares trancado com pessoas que tu gostas, com pessoas que te façam bem. Eu, pelo menos no princípio da pandemia, ou uma boa parte da pandemia mesmo, eu tive que... Estava num apartamento a morar com outras pessoas e uma dessas pessoas era uma pessoa muito tóxica, uma estúpida aspirante a prostituta, mas... enfim, isso é história para outro dia. E a minha saúde mental teve uma certa decline, ou diminuiu, ou teve uns problemazitos por causa disso. Por causa de problemas que eu estava a ter com essa pessoa. E se não fosse essa pessoa, até teria sido fixe, porque eu estava a fazer atividades, né, relacionadas à área de saúde, né, que eu quero trabalhar nessa minha vida, e estava a mudar tanto, era tão fixe, não sei o que, era mesmo essa parte negativa na minha vida. Okay? Nós aqui como estudantes, né, é isso mesmo que eu quero falar com vocês, o dinheiro que nós depositamos nas escolas não está só ligado às propinas. Nós temos várias vantagens e que eu quero que vocês saibam e usem sempre, não ignorem, usem todos os recursos, todas as ferramentas que as escolas vos dão para vocês terem uma ótima experiência aqui. Porque quando tu sais do teu país e vais para um outro completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, não te feches. Aprende a abraçar novas culturas. Não precisa necessariamente fugir da tua cultura, né? Pessoalmente, eu não sou do tipo, nasci nessa cultura, vou seguir essa cultura a 100%. Não, eu me considero um ser humano do mundo. Tudo bem, nós somos obrigados a ter uma nacionalidade, né? Nós nascemos e tal, porque se fosse uma escolha minha, o meu passaporte seria
ser humano do mundo ou amante do mundo, se bem que eu não amo esse mundo, né? Seria mesmo só, do mundo! Esse ser humano do mundo, posso ir onde eu quiser, só mostrar o passaporte, não preciso de tratar de visto e tal. Seria mesmo só isso, porque eu não sou o tipo de pessoa que acredita que nascemos nessa cultura, devemos seguir essa cultura 100%, principalmente se não concordamos com certas regras de tal cultura, tá a ver? Só, o que eu quero dizer é, quando vão para um país diferente, principalmente para morar durante o tempo, né? Se isso significa só estudar, vocês estão mesmo a ir emigrar, abracem essa cultura, tirem as coisas negativas ou as coisas que vocês se identificam ou que fazem sentido para a vossa personalidade ou para a vossa maneira de pensar. E o que eu quero dizer é, saúde mental é um tópico muito importante e precisa ser discutido sempre, sempre, sempre. Isso é algo que tem que ser falado todos os meses, tá a ver? Porque como estudantes nós passamos por tanto estresse, passamos por tantas coisas que nos deixam em baixo, que nos fazem duvidar de nós mesmos, que nos fazem querer desistir, e de todos os recursos que as escolas oferecem para os alunos, desde explicadores a conselheiros acadêmicos, tem vários departamentos disponíveis para os alunos. O mais importante é o departamento que pode ajudar os alunos a lidarem com doenças mentais. E como alunos, eu acho que há muitas pessoas aqui que não utilizam esses recursos, infelizmente, porque há pessoas que são, tímidas, outras pessoas que não acreditam em psiquiatras, não acreditam em psicólogos, essas coisas. Isso pode ser algo cultural, pode ser algo que veio de casa, os pais incutiram isso nos filhos e outras coisas, mas muitos desenvolvem doenças mentais e não têm nem noção porque ignoram, pensam que eu posso lidar com isso, ou eu posso fix isso, eu posso me curar, ou é só falar com Deus, é só lidar com Deus, eu não sei o que, tá. Como pessoas crentes, temos essa mania de levarmos todos os nossos problemas a Deus, primeiramente, e esquecemos que, apesar dos pesares, Deus também forneceu recursos que nós podemos usar aqui nessa terra. Porque não é à toa que existem psiquiatras, não é à toa que existem psicólogos. Não. Temos sim que levar os nossos problemas a Deus, ter fé e não sei o que, orar, mas também temos que ter noção de que Deus, muitas das vezes, nos encaminha para pessoas que vão nos ajudar a lidar com os nossos problemas. E essas pessoas podem ser amigos próximos, parentes, familiares, etc. E psiquiatras, psicólogos, principalmente se estiver relacionado com doenças mentais. Quando se trata de doenças mentais, nós não podemos pensar que ter certas conversas ou conversar com os nossos amigos todos os dias vai resolver isso, ou conversar com os nossos pais, ou quem quer que seja a pessoa da tua maior confiança. As coisas não são bem assim. Doenças mentais não desaparecem de um dia para o outro, não desaparecem com orações, não desaparecem estando na presença de Deus, desaparecem com trabalho. Esse trabalho está em orações, em estar em constante contato com Deus, mas também está em ir ao médico. E muitas pessoas pensam que psiquiatras são para pessoas malucas, quando não é assim. E confundem muito a diferença entre psicólogo e psiquiatra. A diferença entre esses dois está que um psiquiatra pode medicar o paciente, já um psicólogo não. Pessoas que têm ansiedade, depressão, num certo nível mais elevado e que precisam de medicação para lidar com esses problemas, têm que ser medicadas. E só os psiquiatras é que podem fazer isso, os psicólogos não. Se um psicólogo identificar esse tipo de doença mental, entre outras doenças mentais que têm que ser lidadas, né, com medicamentos e tal, esse psicólogo vai te recomendar um psiquiatra, esse psiquiatra vai te analisar e vai te dar a medicação. Basicamente é isso. E, eu sei que falei bué nesse vídeo, eu sei que muitas coisas se calhar não vão fazer sentido ou muitas pessoas não vão entender ou não vão aceitar, mas essa é a realidade. Doenças mentais existem e precisam ser lidadas, precisam ser cuidadas, precisam ser levadas a um médico. Por favor, entendam isso. Please.
Como estudantes, nós temos esses recursos aqui nas universidades, graças a Deus, porque é mesmo difícil ser estudante universitário e a outros níveis acadêmicos mais elevados. É muito estresse, é muita carga emocional que a gente precisa carregar, são muitas preocupações com o presente, com o futuro, entre outras coisas. Quero falar mais sobre saúde mental aqui porque é muito importante e é algo que eu passo muito no meu daily basis, diariamente. É uma luta constante, tá a ver? De tu reconheceres que tens uma doença mental e quereres lidar com isso. O primeiro passo para cura. O primeiro passo para a pessoa ser curada é a pessoa aceitar que a pessoa tem uma doença e dar os passos importantes para tratar dessa doença. So, yeah, não se privem, não sintam vergonha e não sintam medo de aceitar ou de encarar que possivelmente tens uma doença mental, porque isso não significa que és fraco ou que não estás capacitado para esse mundo, né? Se bem que eu me sinto assim a maior parte das vezes, não porque eu me sinta fraca ou que eu não estou forçada para isso, simplesmente porque às vezes não me apetece lidar com as adversidades, as coisas desse mundo me aborrecem, me irritam. Yeah. E é isso, gente. Saibam que vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Isso de ser adulto é uma coisa mesmo bem difícil. E aquela força, aquela saúde mental que a gente precisa, às vezes a gente só vai conseguir pedindo ajuda, buscando ajuda. Para além dos recursos que as universidades oferecem, as pessoas também podem tentar serviços online, né? Porque também há alguns, um deles é o BetterHelp. Isso de conseguir um psiquiatra ou um psicólogo é caro. Esses médicos são bem caros. So, o BetterHelp providencia um tipo de financial aid ou ajuda financeira para as pessoas que são elegíveis e que precisam, né? Porque pronto, isso é um processo, então é tipo aplicar para uma bolsa de estudo. So, yeah, that's pretty much what I wanted to say. E espero falar mais sobre saúde mental aqui porque é importante. Muito importante. Muito obrigada por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.